uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira, véspera de feriado, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a você e de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Este Hora do Esporte, véspera de feriado, já mirando os ovos de chocolate. Olha que beleza, todo mundo esperando aí o coelhinho da Páscoa chegar e deixar os seus ovinhos, tá certo? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando. Luizão vai ter que ser daqui hoje, hein? Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Hoje é daqui, Luizão, um grande abraço para você, obrigado pela presença, sempre abrilhantando o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando de basquete feminino. As meninas do Sub-20 do São José fizeram história ao conquistar o bicampeonato brasileiro da modalidade de forma inédita. Agora o time se prepara para buscar outro bi. Quem vai contar essa história para você é o nosso repórter cabelinho na régua, o Paulo Ricardo, junto com o cinegrafista William Almeida. Solta, Matheus! O troféu representa o bicampeonato do Brasileiro Interclubes Sub-20 para o basquete feminino joseense. A disputa aconteceu em Criciúma e abriu as competições da categoria. O título, além de iniciar com a mão direita a temporada, também representou um feito inédito. É a primeira vez na história que uma equipe coletiva e de base de São José conquista 2 títulos seguidos em campeonatos nacionais. Nós fomos nesse campeonato com 3 atletas sub-17, mais 3 sub-18 e as demais tudo sub-19. Então você vê, não tinha nenhuma sub-20 e mesmo assim a gente foi lá e conseguiu garantir e segurar o título para São José dos Campos, trazendo o bicampeonato. Na finalíssima, uma jogadora recém-chegada para a base foi responsável por comandar a vitória das Águias. Ariane, de 18 anos, foi a cestinha da partida com 22 pontos e 10 rebotes. O duplo-duplo já fez a carioca marcar o nome na prateleira de grandes talentos da equipe sub-20, um feito comemorado pela atleta. Porque desde o início a expectativa foi muito grande para esse campeonato, porque a gente sabia a qualidade do nosso time, a gente sabia o talento que a gente tinha. Então, trazer esse título para cá é uma forma muito grandiosa para a gente. Uma jovem velha conhecida da torcida do basquete feminino é Lucia Molina. A uruguaia estava no elenco da base multicampeã da temporada passada e se destaca também na equipe adulta. Experiência que a atleta compartilha com as jogadoras mais novas. Sempre tento ver do jeito que ela joga, a tomada de decisões que elas fazem para eu tentar aplicar no meu jogo, tentar melhorar, e acho que vai ajudar muito, tanto em mim como nas meninas que vão subir, né? O próximo desafio da equipe de base do São José será a Copa São Paulo. Atuais campeãs, o time joseense irá estrear no dia 30 de março fora de casa contra o Pro Esporte de Sorocaba e irá tentar defender o título da competição com o elenco sub-20 e sub-23. Trazer essas atletas sub-20 para representar o adulto, sela o que a gente traz, a continuidade, que é a palavra que eu sempre uso, e essa mescla traz muita experiência para elas. Claro que o desafio vai ser um pouco mais difícil esse ano, com chegadas de novas equipes, mas a gente está trabalhando para tentar aí chegar nas finais da Copa São Paulo também. Além da Copa São Paulo, a equipe de base ainda terá pela frente o Paulista da modalidade, que começa em abril. E a expectativa das jogadoras é colocar a Águia das Quadras, igual foi em 2023, novamente no lugar mais alto dos pódios. Esse ano o time está muito bom, igual o ano passado, então a gente vai tentar dar o máximo, né, para conseguir deixar o São José lá em cima. Ganhar tudo, trazer o título para casa, é isso, é campeão. Tá aí o Sub-20, o basquetebol Sub-20 de São José. Parabéns, Paulo Ricardo, pela matéria. A matéria é toda estilosa ali, o Paulinho cabelinho na régua, a passagem dele ali, estilo vanguarda mix, espetacular. Quieta, Beth, por favor, fecha o microfone, Beth. O detalhe é o seguinte, Brunão, esse time Sub-20 realmente é um espetáculo, né? É, o time Sub-20 que já desde o ano passado, né, conquistou títulos, Quieto, Vieira, conquistou títulos, acho que se não me engano, a Copa Paulista era o time Sub-20.
Então, esse São José que tem uma base muito forte, né? Quem sabe, como a gente sempre vem falando, né, essa base já não vem para reforçar esse time do adulto do São José aí que está sofrendo altos e baixos na Liga Nacional. Pois é um time bastante forte, um time reformulado, um time bem bacana e agora vai buscar título também na competição estadual e é isso que a gente espera, uma boa competição da equipe do São José, a base vindo muito forte, a base das Águias de São José. Brunão, ainda no assunto basquete, São José Basquetebol Feminino, aí o time adulto, entra em quadra futebol, hoje. Não, basquetebol. O que é? Se for futebol, é basquetebol. Futebol? Desculpa, então o time de basquetebol, feminino, entra em quadra hoje pela 7ª rodada da LBF, que é a Liga de Basquete Feminino 2024. O time vai até São Luís do Maranhão para enfrentar o Sampaio Basquete. E a partida é complicada para as meninas do São José, porque o time do São José, o time do Sampaio, melhor dizendo, tem 100% de aproveitamento na competição. Nos 5 jogos que realizou até aqui, ganhou os 5. Já o time das meninas da Águia aparece com 50% de aproveitamento. Em 6 partidas foram 3 vitórias e 3 derrotas. Jogo complicadíssimo hoje, Brunão. Complicado porque o time do Sampaio Corrêa, além desse... Na verdade faz jus, né? Esse retrospecto aí de 100%, né? Essa campanha de 100% do Sampaio Corrêa faz jus ao que todo mundo comentava antes da competição, né? Que o Sampaio seria o time a ser batido, aí, o principal time, o time mais forte da competição, até porque o Sampaio Corrêa não tem um campeonato estadual, né? Ou não tem um campeonato estadual tão forte. Então, todo o investimento do Sampaio Corrêa é para esse time principal da Liga Nacional. Então, todas as fichas do Sampaio Corrêa são investidas nessa Liga Nacional. Então, por isso, esse time mais forte do Sampaio Corrêa, mas o jogo é jogado, né? Como a gente sempre fala, quem sabe o São José não belisca uma vitória lá no Maranhão. O Leandro Leal falava, né, da força das maranhenses lá, e a gente sabe da dificuldade, realmente, um time muito forte. Agora, o LBF, você pode, por gentileza, podia dar uma ajeitada lá na tabela de classificação no seu site, que é muito bacana. O site ali, ele segue os padrões do NBB, mas você coloca lá, deixa a opção também de você ver pelo aproveitamento e também por pontuação, porque você entra lá no site, você olha a equipe do Sampaio, que tem 100% de aproveitamento, na tabela ele aparece na 4ª colocação, porque ele só deixa por pontuação, ou seja, tem times que já jogaram a mais, como por exemplo é o São José. O São José está bem abaixo em relação ao Sampaio Corrêa em termos de porcentagem, porque jogou a mais, já perdeu 3, ganhou 3, ele está pau a pau ali, porque é pela pontuação. E você sabe que no basquete quem ganha leva 2 pontos, quem perde leva 1 ponto. Então, em termos de pontos, como tem essa discrepância de número de jogos entre as equipes, a tabela fica bagunçada. Ela não mostra a realidade. Por exemplo, o Sampaio Corrêa tinha que ser o líder, porque ele tem 100% de aproveitamento. Nenhuma equipe tem 100%. E o São José, que tem 50%, aparece na 6ª posição. Ou seja, coloca ali a classificação por aproveitamento, que é a realidade do campeonato. Fica a dica para os web designers aí do site da LBF, Brunão. Os campeonatos amadores, né? A gente diz como amadores, as modalidades amadoras, basquete, vôlei, são algumas modalidades só que tem um site bom, né? Um website bom. O futsal, então, aí esquece. Pois é, mas independente disso, é só uma crítica construtiva. Sucesso para as meninas do São José. Repito, o jogo é muito complicado jogar lá no Maranhão, mas quem sabe, como disse o Brunão, o jogo é jogado, de repente o São José, numa noite iluminada, consegue uma boa vitória lá no Maranhão, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, a gente vai falar tudo sobre São José e Velo Clube, o jogo que o São José precisa vencer para poder sonhar com o acesso à elite do futebol paulista. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar do São José Esporte Clube. É hoje, hein, torcedor? É vencer ou vencer e não tem outra escolha. São José recebe o Velo Clube no Martins Pereira pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2. E só a vitória interessa. O Brunão esteve no último treino da equipe antes da decisão para sentir o clima do time que vem pressionado, não vence há 7 jogos. As imagens são dele, Péricles Rizzi, o Flecha. Solta, Matheus! Últimos ajustes antes da grande decisão, ou pelo menos a primeira delas.
já que o São José busca a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Mas para isso, é preciso reverter a derrota de 2-1 para o Velo Clube no primeiro jogo. O empate já não serve. A vitória simples por 1 gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Se for por 2 gols ou mais, a Águia avança de fase. Uma desvantagem que o técnico Ricardo Costa garante que não faz aumentar a pressão sobre o time. É um campeonato muito equilibrado. Acho que a pressão vai existir, mas aqui a gente é muito forte no Martins Pereira. Aqui é a nossa casa, aqui eles têm que respeitar. Nós vamos jogar para cima deles, nós vamos buscar o resultado de toda maneira. E se o time precisa de gols, a boa notícia é a volta do meia João Gabriel após cumprir suspensão por ter sido expulso contra o São Bento na última rodada da primeira fase. Artilheiro da Águia na competição com 8 gols, João Gabriel espera voltar ao caminho das redes para classificar o São José. É uma responsabilidade, né? Não só minha, mas como do grupo inteiro. A gente sabe da responsabilidade que é esse jogo. Como eu falei, a gente não tem margem para erro. A gente tem que fazer as coisas acontecer amanhã. E a gente tem totais condições, né, de fazer um bom resultado e não deixar chegar nos pênaltis. Quem também pode contribuir no ataque é o zagueiro Léo Gobo. Autor de 2 gols no campeonato, ele espera fazer valer a lei do ex, já que defendeu o Velo Clube em 3 oportunidades. Tomara que sim, né? Tô buscando esse gol aí, já faz um tempinho que não sai já, um golzinho, então espero que seja dessa vez um gol da classificação, vou ficar muito feliz. Mas é no setor defensivo onde está a grande responsabilidade da classificação. Isso porque o São José levou gols nos últimos 5 jogos seguidos. E dessa vez não pode tomar gols para não ver a vantagem do Velo Clube crescer. Retomar o equilíbrio e ter atenção com os atacantes adversários podem ser as chaves para que a Águia não seja vazada nessa partida. Acho que a gente tem que ter atenção com o time todo deles, fazer um bom jogo sólido ali atrás, para não tomar gol e chegar com eficiência lá na frente para fazer o resultado que a gente precisa. Nós precisamos voltar ao equilíbrio, né? Como uma equipe ficou 8 jogos sem levar gols, né? Depois vem uma fase dessa, rolou um desequilíbrio. Se a gente voltar ao equilíbrio, voltar a atenção onde realmente precisa, nós vamos parar de levar os gols. Nossa equipe é muito qualificada também para criar, vamos criar e vamos ganhar os jogos. E se a vaga for decidida nos pênaltis? O goleiro Ariel garante que está preparado para todas as possibilidades, até mesmo uma decisão por pênaltis. A gente sabe da responsabilidade, né? Porque o pênalti pode definir tudo, tanto quanto batendo quanto defendendo, né? Então a gente se prepara todos os dias e eu tenho certeza que, como eu falei, a gente não vai precisar chegar na disputa por pênaltis. Além dos 7 jogos sem vencer e das 4 derrotas seguidas, acontecimentos extracampo antes da partida em Rio Claro podem servir como um incentivo a mais para a Águia do Vale na partida desta noite. A gente, desde a chegada, foi hostilizado. Nós tivemos aí a polícia militar de lá também, pelo comandante, não respeitando algumas coisas, alguns padrões que a gente está acostumado. O incentivo é lá dentro, né? Aos 90 minutos lá dentro a gente tem a atitude de querer ganhar o jogo. Mas isso realmente mexeu com a gente bastante no vestiário lá. E pode ter certeza que eles vão ter que respeitar a gente lá dentro de campo. Portanto, seja no tempo normal, nos pênaltis, com emoção ou com placar elástico, o São José está preparado para a decisão de logo mais no Martins Pereira. A gente sabe da qualidade que tem o nosso setor ofensivo e também, se precisar da gente ali, a gente está bem preparado. Eu acho que não só eu, mas como o grupo inteiro está preparado. Se caso tiver pênalti, a gente vai sair vitorioso de qualquer forma. Ter tranquilidade, saber o que a gente tem que fazer e colocar em prática no jogo. Bruno, você que esteve lá, como é que você sentiu o ambiente do São José? Você vê aquele clima de apreensão ou está tranquilo? Os jogadores, óbvio, eles sabem da responsabilidade que tem, o Ariel ainda mais, né? O Ariel respondendo ali, sempre muito coerente naquilo que fala. Aliás, todo mundo, o Léo Gobo também, o Léo Gobo sabe que não está vivendo uma boa fase, assim como o setor defensivo inteiro do São José, mas você esteve lá de pertinho, conversando com o Ricardo, conversando com os jogadores. Como é que está o clima lá da Águia, Bruno? Os jogadores, acho que apesar dessa pressão que eles têm, né, de pelo menos fazer um gol e não levar gols hoje, principalmente não levar gols,
o clima está bastante leve até, né? Durante o trabalho de aquecimento ali, o pessoal dando risada, o pessoal brincando bastante. É lógico, não tão leve como seria se tivesse vencido o primeiro jogo, mas nada tão pesado, né? Eu senti apenas, como eu comentei até com você ontem, chegando na matéria, na redação, que o Ricardo está um pouquinho, talvez, nervoso, pelo que passou no extracampo lá em Rio Claro. Então, talvez ele esteja um pouco mexido, um pouco mais com a faca nos dentes. Acho que a preleção hoje no vestiário do Ricardo vai ser de incendiar o time do São José. Será que também, Bruno, a gente pensa em tudo, o cenário do futebol é resultado, São José não vence as 7 rodadas. Será que também, neste momento, esse nervosismo do Ricardo, pode ser que, havendo uma não classificação do São José, a eliminação do São José, o Ricardo, que já teve o contrato renovado, mas isso aí também é só pagar a multa, enfim, ele pode, de repente, até perder o cargo? Eu acho que seria um tiro no pé do pessoal do São José, do staff do São José, demitir o Ricardo caso seja eliminado hoje contra o Velo Clube. Até porque já tem um Campeonato Paulista brasileiro da Série D já batendo a porta. O Ricardo fez um grande trabalho de lá até aqui. Lógico, teve esse problema, né? Agora está numa descendente, né? O time do São José, além das 7 derrotas, são 7 jogos sem vencer, são 4 derrotas seguidas. Mas se o Ricardo for demitido agora, interrompe um trabalho que tem sido muito bem feito desde o ano passado, né? Então, bola para frente, ele eliminado, fazer o quê? Mas já tem um brasileiro da Série D já no mês que vem. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos, por gentileza, os jogos de volta aí das quartas de final. Ferroviária e Juventus, 7 horas da noite, jogo de ida 1-1. Às 7h30, São Bento e Noroeste, também 1-1 este jogo. 20 horas, São José e Velo Clube. O Velo Clube venceu por 2-1 o São José. 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista, lá no Barão de Serra Negra, também às 8 da noite. 3-2 a Portuguesa Santista venceu 15 de Piracicaba. Como disse o Ricardo, não lembro agora se ele falou na nossa matéria ou se falou para as rádios, mas que assim, ninguém desgarrou, estava de lado aqui, vendo a tabela. Ninguém desgarrou, ninguém fez um placar muito elástico. Os times, os 4 primeiros colocados não conseguiram vencer os seus primeiros jogos, então realmente mostra muito equilíbrio e totalmente reversível para todas as equipes. Está completamente aberto. Os 4 primeiros colocados, eles podem avançar para uma semifinal, como os do 5º ao 8º também podem avançar, né, Bruno? Foi até a pergunta que eu fiz, né? Quão pressionado o São José entra para essa partida. Ele falou que a pressão existe desde que o campeonato começou, até porque o Campeonato Paulista da Série A2 é muito difícil, né? A Série A2 do Paulista, que é a segunda divisão, assim, é mais difícil que o Campeonato Carioca, a primeira divisão, é mais difícil que campeonatos estaduais de primeira divisão, né? De outros estados. Então, para você ter uma ideia, como ele mesmo citou, o oitavo colocado empatou com o primeiro, ou seja, o primeiro não conseguiu, né, vencer na primeira partida. Pode ser que o São Bento vença hoje. A Portuguesa Santista, que se classificou um pouco mais abaixo, mas venceu o 15 de Piracicaba no primeiro jogo em casa. Então, com salário atrasado? Com salário atrasado, desde janeiro o pessoal não recebe. Então, assim, é um campeonato muito difícil. Então, todo cuidado é pouco, né? Tem que colocar as barbas de molho, tanto para um quanto para outro. Não tem favorito nesse mata-mata, nessa fase de mata-mata. Brunão, no pique, você acha, pelo que você sentiu ali, o Ricardo, obviamente, não deixa filmar o treino, não dá nenhuma pista daquilo que pode acontecer hoje em termos de equipe para jogar, mas na sua cabeça, por aquilo que você sentiu, você espera um São José diferente hoje? 3 zagueiros, obviamente, não vai acontecer por conta que precisa vencer, mas mesmo assim, você espera um time mais ofensivo, um time com peças diferentes hoje em campo? Como você falou, né, os 3 zagueiros ele não vai usar, mas ele deve, não sei, talvez entrar com o Jackson aí, né, já que o Jackson entrou e fez o gol no primeiro jogo. Ele deve, porque o Maicon Aquino, ele é o 9, mas ele é um falso 9, né? Então ele joga mais pela ponta, né? Exatamente, então ele deve jogar mais com alguém centralizado e, enfim, talvez mexer poucas peças, mais essa parte defensiva mesmo, colocar 2 zagueiros, colocar 2 laterais, fazer mais o arroz com feijão, até porque e o João Gabriel que vai entrar, né? O João Gabriel é artilheiro do São José na competição, vice-artilheiro da competição no geral, com 8 gols. Então pode ser aí que a bola, o gol do São José surja dos pés do João Gabriel. Queira ou não, ele está iluminado, né? Agora, na minha opinião, ali na zaga não tem muito o que fazer, você não dá para você colocar o Zé Leandro ali numa fria, ele chegou agora, tudo bem, às vezes, né? Não sei, então a zaga provavelmente ele vai manter o Léo Gobo com o Lázaro, né? Porque não dá para colocar Lázaro e
Matheus Abreu, que aí são 2 zagueiros lentos, né? Então, e que não jogaram juntos com 2 zagueiros, né? No 4-4-2 eles não jogaram juntos, jogaram Léo Gobo e Lázaro. Exatamente. Nas laterais eu acho que vai manter ali os 2 mesmo, o Léo Pereira e o Verrone, até porque o outro lateral esquerdo, agora me fugiu o nome, enfim, o outro lateral esquerdo está machucado, não dá para jogar. Os 2 volantes do São José deve ser mesmo o Marzagão e o Nicola. Aí no meio de campo, uma opinião minha, ele poderia colocar o João Gabriel, que vai voltar para o time, e colocar o Carlos Alberto. 2 meias, um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo, e no ataque você tira o Nicolas desse meio campo do São José, deixa o Aquino e o Matheus Serafim, ou então o Jackson, para ver o que dá. Pelo menos vai dar uma mudança aí e vai acabar rifando aquela bola lá de trás pro ataque, para a correria do Jackson. Então, é uma sugestão. Não sei, eu acho que o Ricardo não vai mexer tanto assim no time, pode mudar uma peça ou outra, até porque ele deu pistas aí que já tem um escopo de um time, aquela coisa toda. Não sei, vamos aguardar e torcer. Mais de 5 mil ingressos foram vendidos, contando o sócio torcedor. Vamos ver o que vai acontecer hoje lá no estádio Martins Pereira. Esperamos uma vitória da Águia. 1 gol de diferença, decisão por pênaltis, 2 gols de diferença, São José avança direto, o empate é da equipe do Velo Clube. Detalhe, São José não vence do Velo Clube desde 2012, tá certo? O retrospecto não entra em campo, mas é um dado aí para ser considerado, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, é rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, hein? Ontem aconteceu a última rodada da fase de classificação da Superliga Masculina de Vôlei. O Farmaconde Vôlei São José enfrentou o Joinville na Farmaconde Arena e venceu pelo placar de 3-7-0, com parciais de 25-23, 25-16 e 25-12. 25-12 é placar de chupetinho, hein? Para o São José não valia muita coisa, já que o time já estava garantido, aí ganhando ou perdendo, né? Ele já era sabido que o time ficaria na vice-liderança. Já o Joinville, que começou a rodada na 5ª posição, poderia cair até 2 posições. E foi justamente o que aconteceu. Com a derrota, o time do Joinville caiu para a 7ª posição e será o adversário do Farmaconde Vôlei São José nos playoffs de quartas de final. São José fez aquilo que se esperava, venceu de uma equipe intermediária para baixo da tabela, sem sustos, 3-0, e agora já sabe que o seu adversário será o próprio Joinville, Brunão. Já sabe quais os pontos fracos, os pontos fortes do time do Joinville. O Joinville que poderia ter, talvez, se esforçado, não sei, mas né, esses 25-12, olhando assim, parece que não entregaram, mas assim, meio que esqueceram do jogo. Vamos perder mesmo, vamos ficar em 7º, estamos classificados. Não sei, dá essa impressão, né? Poderia, se tivesse vencido, ficaria em 5º, poderia até fugir do São José, fugir desse time mais forte, né? Pegar um time, entre aspas, mais nivelado com o Joinville, mas enfim. Agora o São José vai pegar o Joinville de novo em 3 jogos, melhor de 3. Quem vencer 2 avança para a semifinal. E as datas foram definidas agora pela manhã. Matheus, aliás, antes das datas, coloca a classificação final para a gente dar uma olhadinha. Israel atualizou ali a tabela para a gente. Cruzeiro a gente já sabia que era líder. O Farmaconde Vôlei a gente já sabia que ficaria em 2º. SESI Bauru em 3º. Guarulhos em 4º. Joinville, não é Joinville, aqui é Minas, tá? Boa, Israel! Joinville ali na 5ª posição. Tem 2 Joinville aqui. Aqui é Minas, tá? Símbolozinho na 5ª posição ali é o Itambé, Minas. Na 6ª posição, o Araguari. Na 7ª, aí sim, o Joinville que é de Santa Catarina. E o 8º é o Campinas. Suzana, Blumenau, Monte Carmelo e América, esses estão fora da disputa. Agora sim, a gente olha os jogos. Olha só, os confrontos definidos no dia 31 de março, 18h30 Cruzeiro e Campinas, 21 horas Guarulhos e Minas. Dia 1º de abril, uma segunda-feira, 18h30 SESI Bauru e Araguari. Dia 1º também, uma segunda-feira, às 21 horas Farmaconde Vôlei e Joinville, jogo aqui em São José. Segundo jogo lá em Joinville, dia 4, certo? E se for necessário, no dia 9, o terceiro jogo aqui em São José dos Campos. Bruno. Esse horário bem bacana também para o pessoal assistir pela televisão, mas para quem trabalha nem tanto. Mas enfim, o São José é favorito para passar as semifinais, né? Como mostrado nesse jogo. É lógico que o jogo de mata-mata vai ser um pouquinho mais duro, deve ser um pouquinho mais difícil para o São José, mas ainda assim o São José é favorito para passar.
Favoritaço, obviamente, mas lembrando, o São José perdeu uns jogos aí onde ele era favoritaço também, não pode dar sopa para o azar. E apesar que numa melhor de 3, você conseguir ser eliminado pelo Joinville, com todo respeito ao Joinville, não dá, né? Melhor de 3 sendo 2 em casa, né? Exatamente, não dá. Brunão, pra gente fechar a hora de hoje, São José Basquetebol entrou em quadra pela 14ª rodada do retorno do NBB 16 na última segunda-feira e voltou a perder na competição, desta vez para a equipe do Minas, pelo placar de 73-56. 56 é placar de chupetinha também, hein? A partida foi realizada no ginásio da UniBH em Belo Horizonte. O destaque do jogo, pelo lado do São José, foi o pivô Matheus Leal, com um double-double de 16 pontos e 11 rebotes, seguido pelo Pedro Chorio, com 15 pontos e 2 rebotes, além de uma assistência. Pelo lado do Minas, Rafael Mineiro foi o cestinha do time mineiro, com 15 pontos, 7 rebotes e uma assistência, seguido por Chuzito, com 12 pontos. Chuzito é ótimo. 12 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Com a vitória, o São José caiu da 9ª para a 10ª posição, com 53,1% de aproveitamento, 17 vitórias e 15 derrotas em 32 jogos. Já o Minas se mantém na 3ª posição, com 74,2% de aproveitamento, sendo 23 vitórias, apenas 8 derrotas em 31 jogos até aqui. O Minas entra em quadra novamente na quinta-feira contra o Pinheiros. A partida será realizada lá em Belo Horizonte, às 19 horas. O São José volta a jogar apenas na próxima segunda-feira contra a Franca, fora de casa, Brunão. É uma derrota já, enfim, a gente já, entre aspas, esperava, né? Seria um jogo difícil, como foi. Infelizmente, o São José não conseguiu a vitória, conseguiu aí mais uma derrota, infelizmente, na tabela. Pois é, faz parte, a gente sabia que o jogo era difícil, era o 3º colocado, ficou muito complicado. Aliás, a sequência do São José agora é tenebrosa. Tem Franca, tem Bauru, tem São Paulo, vai ser de amargar aí para a equipe do São José. Brunão, um grande abraço para você, bom feriado. Sexta-feira não teremos Hora do Esporte, segunda-feira estaremos de volta. Segunda-feira estaremos aqui com ovos de chocolate, muito bem, com o pandu forrado e você com o dinheiro no bolso. Que beleza, ganhei a rifa, hein? Trezentão no bolso, hein? Valeu, galera. Gente, Luizão, agora dá. Valeu, Luizão, grande abraço para você, grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. A gente volta na segunda-feira, eu, Brunão, Luizão e grande equipe. De minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.